Muito bem, voltando à nossa disciplina de direito tributário, estamos falando de alguns critérios vinculados à ocorrência do fato gerador, né? Além disso, o estudo específico das normas tributárias, né? Quanto à sua quantificação, quanto à sua quantificação em termos dos aspectos material, quantitativo e por aí vai da norma tributária. Outro aspecto bastante interessante é em relação ao fato gerador e a tributação de atos ilícitos, né? Nós temos uma discussão muito interessante a respeito da possibilidade ou não, né, da incidência de tributos em fatos que consistiriam, né, em crimes ou situações um pouco mais sob a ótica ilícita, né, da operação. A gente tem no artigo 118 do Código Tributário Nacional que a interpretação do fato gerador é feita abstraindo-se a validade jurídica e efeitos dos atos praticados. Qual seria o alcance dessa norma? Haveria possibilidade de tributação de atos nulos ou ilícitos, né, sob a ordem aspectos civis e aspectos penais? A referida norma não tem a amplitude que ele tentou dar a alguns doutrinadores. O referido preceito não positiva a tributação de fatos ilícitos, posto que o tributo nasce da ocorrência de uma situação fática estabelecida em lei. Seria ilógico o Estado estabelecer uma situação que considera ilícita como hipótese de incidência, pois seria o mesmo que legitimar a prática. Pessoal, vou ter que dar uma pausada aqui um minuto. Então, a temática é interessante porque sabemos que determinados atos, para serem validados, devem ser praticados por agente capaz, forma prescrita ou não proibida em lei e objeto lícito, né? Principalmente em relação à questão envolvendo a tributação em território nacional. Faltando algum destes requisitos, o ato será nulo ou anulável, conforme o caso. Todavia, para fins tributários, este ato tem plena validade, sendo exigido o tributo decorrente da sua concretização, ainda que eivado de vício, mas um vício em relação a ser nulo ou anulável. Já no que tange especificamente a ilicitude, é uma questão um pouco mais complexa, né? Basicamente, nós tornaríamos possível a tributação de recursos advindos de atos de corrupção. E não faz sentido fazer uma tributação de atos advindos de crimes, porque todo recurso, ou objeto, ou enfim, patrimônio, tudo que advém de um ato criminoso, ele é sujeito à constrição total pelo poder público. Então, por exemplo, nós tivemos aí o caso do Gedel, que foi encontrado em seu imóvel aproximadamente, se não me engano, 51 milhões de reais em dinheiro. Esses 51 milhões de reais de dinheiro, ele não é considerado como renda tributável não declarada, mas sim é um recurso financeiro que não tem a sua origem comprovada e, portanto, há uma presunção de licitude, que esses recursos financeiros eles advinham de atos de corrupção e, portanto, os 51 milhões é objeto de apreensão total e enviados para o governo federal. Nós não podemos presumir que isso é recursos não declarados na declaração de imposto de renda da pessoa física dele. Portanto, uma mera declaração e um pagamento de imposto de renda tornariam lícitos os recursos. Esses recursos são objeto de apreensão. Eu não pago tributo sobre eles. Assim como nós observamos em muitas oportunidades na televisão,
não vou falar só de atos de corrupção, mas também recursos financeiros ou patrimônio de pessoas ou grupo criminoso em diversas esferas de atuação. Por exemplo, que aplicam golpes, e vemos aí apreensões de quadrilhas, né? Dentro do cenário nacional, quadrilhas que têm aí carros importados, relógios de luxo, patrimônio constituído por imóveis e por aí vai. Todos esses bens advindos da atividade criminosa são apreendidos. Eu não vou cobrar IPVA de um carro apreendido que existe em decorrência de atos criminosos. O carro é totalmente apreendido, destinado ao poder público, leiloado, e os recursos financeiros, na sua integralidade, são destinados para o poder público, enfim. Podem ter destinações específicas, como diretamente para a segurança pública e por aí vai. Assim como a gente vê, por exemplo, a apreensão de bens de traficantes e por aí vai. O que é importante nós termos em mente é que não há capacidade possível de incidência de tributos sobre recursos ilícitos. Mas existe uma linha de pensamento que é um pouco mais interessante, que analisa não a tributação dos atos ilícitos propriamente ditos, mas a tributação da utilização de recursos advindos de atos ilícitos, recursos esses que não podem ser mais recuperados e que aí, em algum nível, significou renda ou acréscimo patrimonial. Um exemplo, acho que prático, para poder ilustrar o que eu estou dizendo. Vamos imaginar um traficante que tenha, dentro da sua atividade ilícita, obtido aí recursos financeiros, né? Vou colocar um montante em dinheiro. E esse traficante usou esse dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem internacional, aproveitar a vida, né? Ir para um hotel de luxo no litoral brasileiro e por aí vai. Esses recursos gastos, eles nunca vão ser capazes, nunca serão capazes de serem recuperados pelo poder público. Eu não consigo apreender algo que já foi gasto pelo criminoso. Se eu não consigo apreendê-lo, né, prender esses recursos ilícitos que já foram gastos pelo criminoso, há uma interpretação, um meio termo, vamos assim dizer, que não é nem tributar tudo que advém do ato ilícito, nem tributar nada, mas sim tributar como acréscimo patrimonial ou renda aquilo que foi utilizado pelo criminoso, pelo perpetrador do ato ilícito, né? E que não tem capacidade de retornar aos cofres públicos. Esse talvez é um meio termo que eu acho interessante de ser debatido, interessante de ser discutido, mas também tem o outro aspecto que comporta a ineficiência da segurança pública ou dos meios investigativos que não identificaram esse criminoso e não atuaram já de forma preventiva para impedir que ele gastasse os recursos financeiros obtidos de forma ilícita. Então, também, tributar a ineficiência do Estado em prender esse criminoso é algo que me chama a atenção. Enfim, então a gente tem, talvez, o não tributar, tributar tudo, tributar o que ele gastou, mas mesmo assim essa tributação do que ele gastou, através de atos ilícitos, tem talvez esse pensamento contraposto de que não foi apreendido antes por ineficiência do Estado, logo não há o que se falar em tributação. O que nós sabemos é que, se vocês quiserem fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre a temática, nós teremos aí alguns casos de decisões no âmbito administrativo, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que comporta a análise dos processos administrativos perante a Receita Federal. E em alguns desses casos, houve ali uma tentativa da Receita Federal de tributar atos ilícitos
e essa tributação de atos ilícitos, houve um debate interessante perante o âmbito administrativo, se era possível, se não é. Há ali expressão de entendimentos que sim, que poderia o fisco dar continuidade à cobrança, e há algumas manifestações contrárias, por assim dizer. Interessante essa pesquisa, mas que, se pensarmos direitinho, eu acho que a ideia mais adequada deveria ser a não tributação de atos ilícitos. Ok, senhores? Muito bem. Alguma dúvida em relação à tributação de atos ilícitos? Alguma ponderação que vocês gostariam de colocar? Não? Então tá ok. Vamos lá. Vamos dando continuidade à nossa disciplina. Sujeitos da obrigação tributária. Eu acho que isso é bastante interessante, principalmente porque a nossa legislação estabelece em muitos aspectos a responsabilização que a gente chama de responsabilização solidária ou responsabilização pelo recolhimento do tributo, sendo que o fato gerador é incorrido por outra pessoa. Vamos entrar então na disciplina na parte de sujeitos de obrigação tributária, né? Que a gente tem uma divisão ali de sujeito ativo, sujeito passivo, o contribuinte de fato de direito, e aí questão de responsabilidade no Código Tributário Nacional. A relação obrigacional se caracteriza pela bipolaridade, no mínimo com a presença do credor e do devedor. No polo ativo está aquela pessoa que detém a capacidade para exigir o cumprimento da obrigação tributária, que é o artigo 119 do Código Tributário Nacional, que em nossa matéria usualmente é o Estado. Como eu já disse, também não devemos esquecer os casos de parafiscalidade, no qual os tributos são cobrados por entidades fora da esfera estatal. Nesses casos, o sujeito ativo pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, a OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, enfim. Sistema S, né? SESC, SENAI, SEBRAE e por aí vai. O estudo sujeito ativo não gera maior controvérsia, pois será sempre a pessoa que detém a competência tributária ou a capacidade tributária em termos de exigência do tributo. O sujeito passivo, por outro lado, é aquela pessoa física ou jurídica que consta na relação jurídica tributária como responsável pelo cumprimento da obrigação principal ou obrigação acessória que nós já vimos na primeira parte da nossa disciplina de hoje. A designação do sujeito passivo é o gênero que se divide em duas espécies, né? A gente tem o contribuinte, que é o sujeito passivo direto, né? É o que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação. Basicamente, é a pessoa que realiza o fato gerador da obrigação tributária, que ela incorre, né, naquele evento econômico que nós já discutimos, previsto na legislação, para fins de ocorrência da incidência tributária. Assim, o contribuinte é aquele que tem ligação direta com a ocorrência do fato gerador, normalmente se beneficiando economicamente dele. Dentro do conceito de contribuinte, eu acho importante nós distinguirmos o sujeito passivo da obrigação acessória. Este pode ser o contribuinte da obrigação principal ou um terceiro. Vejam, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou não, pode ser um terceiro que não tenha necessidade de ligação direta com a ocorrência do evento econômico. Afinal de contas, a obrigação acessória é estabelecida pela legislação tributária em razão do interesse da arrecadação e fiscalização do tributo. Acho que nós já demos aqui um exemplo, as instituições financeiras reportando para a Receita Federal as movimentações financeiras dos seus correntistas. Vejam só, a obrigação acessória de informação, de auxílio na arrecadação e fiscalização, é da instituição financeira.
ela informa a movimentação financeira dos correntistas. Quem é o contribuinte? É todos nós. Nós aqui, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que temos conta bancária e fazemos movimentação financeira. O contribuinte é todas essas pessoas correntistas, e o banco não tem qualquer ligação com a ocorrência do fato tirador. Na verdade, a movimentação financeira é para identificar eventos de sonegação ou não, se faz sentido a base de cálculo que está sendo construída pelo contribuinte, né, em relação a diversos tipos tributários, né, diversas espécies tributárias. Pode ser imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, enfim, uma grande quantidade de espécies tributárias que podem ser identificadas com o fato tirador, sonegação fiscal pela movimentação financeira. Além do contribuinte, nós temos ainda o responsável. A gente nomeia como sujeito passivo indireto. Esse sujeito passivo indireto ele tem seu vínculo com a obrigação tributária decorrente de lei, que fixa sua responsabilidade pelo pagamento. Ele tem um vínculo indireto com o fato gerador ou com o contribuinte. Ou seja, ele tem uma participação na ocorrência do fato gerador, mas o vínculo dele com a obrigação, com a ocorrência do fato gerador, é indireta. Direta é do próprio contribuinte. E não é qualquer terceiro que pode ser indicado como responsável tributário. Sendo necessário que ele tenha influência na ocorrência do fato gerador, de forma a possibilitar o cumprimento da obrigação tributária. Ou seja, trocando em miúdos, ele tem que ter alguma influência, algum controle em relação à ocorrência do fato gerador, ou que possibilite ele o cumprimento da obrigação tributária. Quando a gente fala cumprimento da obrigação tributária, é o recolhimento propriamente dito, direto, do tributo, distinguindo responsável do contribuinte, né? Isso gera alguma dúvida e nem é sempre tranquilo identificar quem é o contribuinte, quem é o responsável, né? Basicamente, a gente analisa o fato gerador. Ele estabelece um caminho para a separação, ou seja, o contribuinte é aquele que detém capacidade tributária. Por exemplo, auferir renda, ter patrimônio, etc. Ele é que tem a obrigação tributária direta na satisfação do crédito tributário, realizando o pagamento para o fisco. E a responsabilidade de sujeição de seu patrimônio ao credor. Enquanto responsável, ele tem apenas a responsabilidade sem possuir diretamente qualquer débito, o que não é tão real pela legislação tributária. Eu acho que a gente pode colocar um caso prático para poder identificar a questão do contribuinte propriamente dito e aquele que é elencado como responsável tributário. Um exemplo clássico é envolvendo a tributação sobre a renda sobre folha salarial. No caso de auferir salários, né? Quem auferiu renda? Quem efetivamente auferiu a renda? Quem efetivamente auferiu renda é aquele que é o assalariado, a pessoa que cedeu a sua força de trabalho e, em contrapartida, recebeu uma remuneração que pode ser mensal, semanal, quinzenal, pouco importa. Quem auferiu renda é aquele que incorreu no aspecto material da hipótese de incidência tributária ou no fato gerador do tributo, né? Auferir renda. Pela legislação tributária, quem aufere renda é o contribuinte do imposto sobre a renda. Ao mesmo tempo que nós temos as pessoas assalariadas como contribuintes do imposto de renda, a legislação tributária especifica um responsável tributário para fazer um recolhimento antecipado mensal dessa tributação sobre a renda. Que é quem? Que é o empregador. O empregador ele faz uma retenção na fonte do seu salário, que é o imposto de renda retido na fonte, e recolhe para o fisco federal. Ele simplesmente retira do seu salário uma parte e recolhe para o fisco federal. Quem é o contribuinte do imposto de renda? O contribuinte
São os assalariados. Quem é o responsável tributário? O responsável é a empresa que contrata o funcionário, porque a legislação determina que a ele, em razão da intermediação pelo pagamento do salário, e que ele tem alguma influência no cumprimento da obrigação tributária, ou seja, ele detém os recursos financeiros para fazer o pagamento do salário. Então, ele tem uma influência e ele consegue fazer com que obrigatoriamente o contribuinte satisfaça a obrigação tributária, ele retém uma parte do salário do funcionário e entrega para a União Federal. Então, a empresa o empregador é o responsável, mas o contribuinte não deixa de ser os funcionários assalariados. Nós temos situações de responsabilidade tributária em diversas oportunidades. Por exemplo, também contribuições previdenciárias incidentes sobre folha de salários. A contribuição previdenciária, os assalariados têm a obrigação de fazer recolhimento da contribuição previdenciária. Mas, de novo, a empresa empregadora é o responsável. Ela retém na folha de salário contribuição previdenciária e repassa esses recursos para o fisco federal. Alguma dúvida, gente, em questão de contribuinte e responsável tributário? Não, tudo certo? A diferença entre o contribuinte e o responsável? Professor, Sim. mas o porquê que da configuração de um responsável da tributação? Por exemplo, por que tributo sobre folha de pagamento não poderia ser realizada pelo próprio contribuinte? Boa pergunta, Mariana. A lógica por trás do responsável tributário é facilitação em termos de arrecadação, né? Se eu consigo, como fisco, concentrar a arrecadação em apenas uma pessoa, eu consigo, em termos de fiscalização e exigência, exigir de uma pessoa só. Vamos imaginar uma empresa que tenha 10 mil empregados, tá? Se não tivesse essa questão da responsabilização tributária, a empresa pagaria o salário bruto para os assalariados e os funcionários teriam a obrigação própria de irem lá, calcular o imposto de renda retido na fonte, né? Aí não seria imposto de renda retido na fonte, mas o imposto que ele deveria pagar no mês e a contribuição previdenciária que ele deveria pagar no mês. Ele faria a apuração dele lá, emitiria um DARF e ele faria o recolhimento com o salário dele. A chance dessas 10 mil pessoas sonegarem é muito mais alta do que a empresa. A empresa é uma só. E outra coisa, facilita a fiscalização. A fiscalização não precisa ir procurar os 10 mil funcionários para ver se ele pagou ou não a quantidade de imposto que deveria ter sido pago. Além disso, se esses 10 mil funcionários não pagarem, eu tenho que manejar 10 mil cobranças, eu tenho que manejar 10 mil execuções fiscais, porque são contribuintes absolutamente diversos, cada pessoa é uma pessoa. Então, imagina, eu teria que ter 10 mil execuções fiscais. Imagina isso para o custo disso para o Estado, né? Nós temos uma procuradoria específica na cobrança tributária, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Tudo bem que eles estão dentro de uma carreira da AGU, que é a Advocacia Geral da União, mas é uma carreira separada. Inclusive, o concurso para a PGFN é um concurso separado da AGU. São concursos absolutamente separados. E teria um custo enorme. Eu teria que fazer uma cobrança de muitas pessoas físicas. Ao passo que, se eu coloco um responsável tributário, que é o empregador, que é o responsável pelo pagamento do salário, a ele cabe a retenção. E ele retém. Ele normalmente retém na folha de salários o IR-fonte e a contribuição previdenciária te paga o valor líquido. Essa empresa, esse empregador, é responsável por reter e pagar. Agora, se ele retém na folha de salários e não repassa esses recursos para o governo federal, eu tenho apenas uma pessoa a ser responsabilizada, e não 10 mil. Se o fisco for atrás das 10 mil pessoas,
Ele vai perguntar para você, funcionário, e falar: oh, você não teve pagamento de contribuição previdenciária, nem o imposto de renda retido na fonte em seu nome. Você vai chegar para o fisco e vai falar: não, mas veja bem, fisco, eu recebi líquido. O meu empregador pagou isso líquido para mim. Meu salário é de 100 bruto e ele depositou na minha conta 80. Tem aqui, ó, 15 de imposto de renda retido na fonte e 5 de contribuição previdenciária. Ele já reteve de mim. Ele é responsável tributário. Vá lá no meu empregador. Se ele não te repassou, aí já são outros 500. Eu fiz, beleza, obrigado. Vai bater na porta do empregador e vai falar: olha, você reteve dos 10 mil funcionários, mas você não repassou para mim. A empresa, tive problema de caixa, não consegui. Não teve? Então tá bom, toma aqui a cobrança. Eu vou cobrar de uma pessoa só, vou ter apenas uma execução fiscal. Então é uma questão de facilitação em termos de arrecadação, facilitação em termos de responsabilização, facilitação em termos de cobrança em eventual inadimplência. Eu consigo diversas facilidades nessa sistemática de responsabilização de um contribuinte, entendeu, Mariana? Por exemplo, no meu caso, como funcionário público federal, né? O governo federal já retém na fonte do meu salário o IR-fonte contribuição previdenciária. Ele mesmo já retém para ele mesmo o valor, ele me paga líquido. Ele não precisa me pagar para depois receber de mim. E o risco de tomar calote é enorme, o custo de fiscalização é enorme. Então, basicamente, a responsabilidade tributária surge nessa questão da facilitação da arrecadação, fiscalização e cobrança, tá? Ok, obrigada, professor. Por nada, Mariana. Agora, outro ponto importante que a gente tem que mencionar é o abuso dessa responsabilização. Como é mais fácil a fiscalização, arrecadação, cobrança e etc., os governos municipal, estadual e federal acabam abusando muito dessa responsabilização. E aí vem de novo a questão do custo Brasil, né? Quantidade de obrigações acessórias, etc., e responsabilização. Nós temos uma quantidade de responsabilizações em cadeia que é brutal. Por exemplo, a gente tem o ICMS, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que, em tese, como ele deveria funcionar? A cada etapa do processo produtivo, o acréscimo em termos de valor no processo produtivo é que deveria ser onerado, e eu faço isso através de sistemáticas de créditos e débitos. Quando eu compro matéria-prima onerada com ICMS, eu me credito desse ICMS, fica lá no meu ativo, ICMS a recuperar. Quando eu dou saída a produtos, eu tenho débito de ICMS, ICMS a pagar, e eu faço um encontro de contas entre os meus créditos, né, os ICMS a recuperar, com o ICMS a pagar. A diferença é aquilo que eu recolho para os cofres estaduais. Esse aqui seria o natural num sistema não cumulativo de tributos como o ICMS e como o IPI. Acontece que o Estado, obviamente, percebe que, e olha que eu falei uma cadeia simples, né? A gente tem uma cadeia de uma empresa que tira matéria-prima, uma empresa que compra matéria-prima e faz o produto final, e ele vende para o consumidor final. A gente sabe que as cadeias produtivas elas são extremamente longas, né? São cadeias produtivas enormes e até envolvendo outros países. Essa complexidade geraria uma situação na qual o Estado precisaria fiscalizar diversos agentes de uma cadeia produtiva. Isso tem um custo para o Estado. Tem que contratar mais fiscal, tem que investir em mais tecnologia e por aí vai. O que o Estado brasileiro, né, os estados no Brasil, aí eu estou falando do ente público Estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo, eles criaram uma figura que não existe em nenhum lugar do mundo, que é chamada de substituição tributária, que nada mais é que uma responsabilização, tá? O que é o ICMS, substituição tributária? ICMS, substituição tributária, a legislação elenca de uma cadeia produtiva para fazer recolhimento
do ICMS para toda a cadeia produtiva, inclusive até o consumidor final. Então, as etapas intermediárias de matéria-prima, produto intermediário e por aí vai, não tem o ônus de ICMS, porque um cara dentro dessa cadeia produtiva já é eleito para recolher o ICMS inteiro, já imaginando qual que é o preço que vai ser praticado para o consumidor final. Isso gera uma quantidade de problemas, assim, brutal. Facilita o fisco porque, para uma cadeia enorme produtiva, ele tem que ir bater na porta de apenas um. Vai lá, bate na porta de um e fala, olha, o ICMS que você recolheu aqui para a cadeia inteira, cadê? Recolhi, tá aqui, não, você recolheu errado, tem que recolher mais, enfim. E isso sim é um abuso. Começou com alguns setores econômicos bastante sensíveis, por exemplo, o setor de bebidas e o setor de cigarro, em razão da capilaridade que existe desses produtos, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. Qualquer lugar do país você consegue comprar uma Coca-Cola. Eu digo qualquer lugar. Mais perdido que você esteja dentro de uma estrada aleatória em qualquer estado brasileiro, você vai conseguir comprar uma Coca-Cola. E vai conseguir comprar um maço de cigarro. Com certeza, vai conseguir comprar um maço de cigarro, vai conseguir comprar uma Coca-Cola, vai conseguir comprar uma cerveja, uma água, uma bebida alcoólica e não alcoólica, né? E cigarro. Então, a capilaridade que existe desses produtos é brutal. E realmente, para o fisco ir atrás da lojinha do seu Zé, no meio de uma estrada de terra, lá no município de Passatempo, em Minas Gerais, é impossível. Não tem como o fiscal lá bater na porta do seu Zé e ver se o cara está recolhendo ICMS sobre bebida, ou ICMS sobre cigarro, na venda para o consumidor final. Então, dadas as especificidades do Estado brasileiro, dada a ausência de tecnologia que atinge todos os tipos de atividades industriais e comerciais, dado a capilaridade do produto, etc. e tal, criou-se o ICMS, subvenção tributária, para bebidas e cigarros, no qual caberia a indústria de bebidas e a indústria de cigarro já recolher o ICMS para toda a cadeia. Então, a indústria que produz cigarro, ela recolheria já imaginando o preço praticado para o consumidor final, e as etapas no meio da cadeia seriam não oneradas pelo ICMS, porque, em tese, a indústria já recolhia para toda a cadeia. Então, da indústria à venda para o atacadista, não teria ICMS. Do atacadista para o varejista, não teria ICMS. Do varejista para o comérciozinho local, não teria ICMS. Do comérciozinho local para o consumidor final, não teria ICMS, porque a indústria já recolheu esse ICMS inteiro. Só que nada é tão eterno quanto um programa governamental específico ou um programa governamental para atender uma situação momentânea, né? Os fiscos estaduais começaram a gostar tanto dessa sistemática de responsabilização que começaram a ampliar para diversas indústrias. E aí começou para praticamente todas as indústrias. Indústria automobilística. A indústria automobilística tem ICMS-ST, indústria de autopeças tem ICMS subvenção tributária, da indústria de autopeças, da indústria de automóvel, produção de lâmpada, produção de material de construção, praticamente farmacêutico, e aí por aí vai. Então, é difícil achar um setor que não tenha um ICMS, subvenção tributária, um ICMS de responsabilização. É muito difícil achar um setor no qual a gente não tem esse tipo de responsabilização. Você tem alguns setores, como o setor de carne, enfim, dentro do estado de São Paulo, pelo menos. E outro dado bastante interessante é que cada estado pode criar sua sistemática de responsabilização. Então, tem estados que têm ICMS-ST para certos produtos que outros estados não têm. Imagina isso na cabeça do contribuinte que faz operações interestaduais.
Então, por exemplo, lâmpada. O estado de São Paulo não tem ICMS-ST sobre lâmpada, mas o estado de Minas tem. Então, se eu produzo lâmpada no estado de São Paulo e vendo para um fornecedor para o estado de... para um adquirente no estado de Minas Gerais, um atacadista, um varejista no estado de Minas Gerais, eu tenho que recolher o ICMS-ST para o estado de Minas. Mas eu estou em São Paulo, eu tenho que me preocupar com a legislação do estado de Minas. É o caos, assim. É o caos. Então, o comentário da Mariana, a dúvida dela é pertinente, principalmente pelo uso e abuso que a gente tem em relação a essa questão da responsabilidade tributária. Alguma dúvida, gente, em relação a isso por enquanto? Tem algum comentário para fazer? Não? Perfeito. Então vamos dar continuidade à nossa disciplina, que agora estamos falando da temática sujeitos da obrigação tributária. Já passamos do sujeito ativo, passivo, contribuinte responsável e vamos falar um pouquinho da responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional. Dentro da sujeição passiva indireta, temos dois casos de responsabilidade que poderão ocorrer por substituição, que eu acabei de comentar. A obrigação tributária já nasce em relação à pessoa distinta do contribuinte, né? Acabei de comentar sobre isso. Quando ocorre o nascimento da obrigação tributária, já se tem conhecimento de quem é o responsável pelo pagamento do tributo. Eu responsabilizo indiretamente por substituição. E eu tenho também um outro tipo de responsabilidade tributária que é chamado por transferência, no qual a obrigação pelo pagamento transfere-se após o nascimento da obrigação em razão de um fato posterior previsto em lei. Nesta, nós temos três modalidades, né? Por solidariedade, sucessão e responsabilidade. Vou falar um pouquinho, a gente já falou da substituição tributária, né? Vamos falar um pouquinho agora da responsabilidade por transferência. Ou seja, a responsabilidade tributária recaiu sobre o contribuinte, mas, dado alguma especificidade legal posterior, esse contribuinte não satisfaz a obrigação tributária, não paga o tributo, e essa responsabilidade é transferida para terceiros. A gente tem aqui de sucessores, né, previstas nos artigos 129 a 133 do Código Tributário Nacional, e aplica-se apenas às obrigações nascidas até a data da ocorrência do fato gerador. Nesta, por sucessão, a substituição do contribuinte pelo responsável. Eu substituo, o contribuinte não cumpre a obrigação tributária e eu tiro o contribuinte e boto um responsável tributário na cobrança. A gente tem, por exemplo, na sucessão imobiliária. Os tributos que gravam o bem imóvel são obrigações vinculadas à propriedade. Então, acompanham o bem quando este é alienado, salvo se constar no título de aquisição as certidões negativas que provam sua quitação. Por exemplo, vamos imaginar que vocês comprem aí um imóvel territorial urbano, né? Um apartamento ou uma casa, pouco importa. E não pagam o IPTU, deixam de pagar o IPTU. Ficam devedores do IPTU. Sendo devedores do IPTU, vocês decidem em um dado momento, não propriamente por deverem o IPTU, mas por alguma decisão de cunho aí específico, pessoal. Vocês decidem alienar, né, ou vender essa casa, esse apartamento. O adquirente do imóvel, ele não era o proprietário na época do nascimento da obrigação de pagar o IPTU. O IPTU, o sujeito passivo, o contribuinte do IPTU, é o proprietário do imóvel, que eram vocês, né, que eram proprietários na época que nasceu a obrigação tributária. Mas não pagaram o fisco, deixaram o fisco haver navio, sem pagamento do imposto. Ao transferir esse imóvel para terceiro,
O terceiro acaba sucedendo na obrigação tributária. Ele é o responsável direto pelo pagamento do tributo. Ah, professor, mas e eu que era proprietário e vendi? Bom, na ótica tributária, o novo proprietário passa a ser o responsável. Não que você tenha sido totalmente liberado da obrigação tributária. Para o fisco municipal, na ótica do fisco, eu tenho uma sucessão. Eu posso exigir o tributo de você que era o proprietário na época, mas também posso exigir o tributo do novo proprietário. Não há nenhum impedimento para que eu exija o tributo do novo proprietário. Qual é a lógica por trás disso? Bom, você que é o adquirente deveria ter verificado os aspectos relativos ao cumprimento das obrigações tributárias da propriedade que você está comprando. Se você compra a propriedade que está lá constando débitos de IPTU recaindo sobre eles, você, enfim, assumiu o risco de assumir esse crédito tributário, o pagamento desse tributo. Logo, pela legislação, o sucessor em relação à obrigação tributária que recaiu sobre o imóvel, né? Sucessão imobiliária, está no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Vocês podem perguntar, professor, mas e se eu não soubesse, né, que o vendedor tinha débitos de IPTU? Não existe essa hipótese porque sim, vocês podem facilmente pesquisar se o alienante tem débitos de IPTU. Basta entrar no site da Prefeitura Municipal de São Paulo ou de qualquer outro município, entrar no site da Prefeitura e retirar a certidão negativa em relação àquele imóvel. Isso, inclusive, é feito pela própria internet, tá? Você não precisa pagar nada por essa certidão. Você coloca lá os dados do imóvel e verifica se existem pendências. E automaticamente já sai se existem pendências de IPTU e outros débitos tributários. Importante, então, é que vocês, sempre quando vão adquirir aí um imóvel, né, dentro do futuro de vocês, dentro da carreira que vocês vão seguir, se adquirirem, tomem os cuidados necessários para obtenção de certidões negativas de débito. Do contrário, vocês serão diretamente responsabilizados, sucedendo ao proprietário anterior. Ok? Ok. Ninguém se manifestando. Temos, então, a lógica de que todo mundo entendeu. A Ivone fez uma pergunta. Professor, caberia ação regressiva do novo proprietário contra o antigo proprietário? Sim, com certeza. O novo proprietário acabaria arcando com o IPTU e ele pode realizar a cobrança regressiva em relação ao antigo proprietário. Mas esse é um tipo de ação que correria na esfera civil, né? Seria uma ação de esfera civil, não teria nada a ver com cobrança do tributo. Seria uma dívida arcada em nome do proprietário anterior. E você pediria o ressarcimento desse pagamento. Complicado é depois achar a pessoa, né? Achar o alienante, achar recursos financeiros para satisfazer o crédito, etc. e tal. Talvez, se você ainda tivesse parcelas a pagar do imóvel, talvez você poderia fazer um depósito judicial, restringir o pagamento das parcelas em razão da dívida. Mas, fora isso, talvez seria difícil você achar, ou talvez se o alienante é um cara que tem mais patrimônio e tal, você conseguiria identificá-lo. Mas, normalmente, nas transações imobiliárias, é difícil alguém comprar um imóvel que tenha lá um monte de pendência de IPTU. Normalmente, quando isso acontece, é natural que na negociação do imóvel, o comprador, no próprio contrato de compra e venda, já especifique que parte do preço a ser pago pela aquisição do imóvel será destinada para quitar os débitos de IPTU, débitos de condomínio, etc. e tal. E o proprietário alienante, né, o vendedor do imóvel, aceita. Normalmente ele fala, não,
Eu não tenho dinheiro agora para pagar o IPTU, tanto é que está devendo. Eu não tenho dinheiro agora para pagar o condomínio, tanto é que está devendo. Mas aí você pega parte do valor aí que vai ser pago pelo imóvel, já quito o IPTU, o condomínio, e me repassa a diferença, me repassa o restante. Então, isso, em termos negociais, já acontece naturalmente. Agora, se o adquirente não faz esse tipo de negociação, não paga e tal, é porque ele quer realmente assumir o risco do IPTU. Ele assume o risco, acaba pagando mais baixo pelo imóvel, porque está cheio de dívida de IPTU, de condomínio. Ele compra bem mais barato, sabendo que tem um monte de pendência, e espera para ver o que ele consegue, em termos financeiros, acrescentar no imóvel. A gente vê algumas alienações nesse sentido, né? Na OLX, por curiosidade, eu já vi aí pessoas vendendo carros, né? Totalmente irregulares, né? Carro que está devendo IPVA até a tampa, com trocentas mil multas, e o cara alienando o carro no OLX. Falando, ó, pode comprar o carro aí, você pode andar 1.000 por hora na Avenida Paulista, que não tem problema. O carro é irregular mesmo. Só tome cuidado, porque se a polícia te parar, você vai ser apreendido o carro. Já vi no OLX gente vendendo assim. O IPVA é a mesma lógica do IPTU. Já vi gente trocando carro irregular por moto irregular no OLX. É engraçado, né? É a economia do crime, né? Como a gente comentou lá do Gary Becker, né? Bom, tudo bem até agora, gente? Tudo bem? Sim, tudo bem. Muito bem. A gente tem outro tipo de sucessão, que é a sucessão que a gente chama de em razão da morte, né? No caso de sucessão da morte, o espólio responde pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão, do óbito, né? A partir desta data e até a realização da partilha dos bens para os herdeiros, né? Essa responsabilidade é limitada à quantidade de bens que existe no espólio. Ou seja, né? Pessoa física que tem aí um montante de patrimônio, bens e direitos, mas ao mesmo tempo é devedora de tributos. Vamos imaginar que essa pessoa falece, né? Ela falece. E aí, no direito de sucessões, nós temos uma figura chamada de espólio. O que é o espólio? O espólio é uma ficção jurídica, como se fosse uma entidade no qual concentra os direitos, bens e as obrigações do falecido. A gente usa essa nomenclatura de espólio, como se fosse realmente uma entidade, quase uma abstração, como se fosse uma entidade, uma pessoa jurídica, né? E esse espólio reúne os bens e direitos do falecido e as obrigações também, inclusive as obrigações tributárias. O espólio é uma entidade à parte da pessoa que faleceu, tá? E esse espólio, sendo uma entidade à parte, ele responde pelo crédito tributário em nome da pessoa que faleceu. Então, é uma sucessão por causa mortes, né? E é muito engraçado essa nomenclatura espólio, porque a partir do momento que a pessoa falece, abre-se o inventário, você tem que continuar a apresentar as declarações de imposto de renda, mas a declaração de imposto de renda passa a ter o nome de espólio de fulano de tal. Você usa o CPF da pessoa que faleceu, mas muda o nome, né? É uma declaração de espólio. Eu me lembro que estudantes de direito, né, estagiários, perguntavam: nossa, que nome estranho dessa pessoa. O nome da pessoa é espólio. Eu nunca vi um nome tão estranho como espólio. E não é, o nome não é espólio, só para diferenciar que são essa entidade, essa ficção jurídica de concentração de bens e direitos e obrigações tributárias. Então, o espólio ele responde pela obrigação tributária, obviamente, até o limite do patrimônio
que existe no espólio. Essa pessoa com nome feio, né? Espólio. Coloquem esse nome nos seus filhos, tá, pessoal? Quem tiver aí filhos, quem tiver vontade de ter filhos, coloque o nome de espólio. Vai ser bem divertido. Então, há uma sucessão do espólio em relação ao crédito tributário devido pela pessoa que faleceu. A gente ainda tem também a sucessão de sociedade e empresa, que são os artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional. A pessoa jurídica resultante de fusão, transformação ou incorporação responde pelo pagamento dos tributos devidos pelas empresas fusionadas, transformadas ou incorporadas. Ou seja, a pessoa jurídica que compra outra e se funde a ela ou incorpora ela, ela responde pelo crédito tributário devido pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, por exemplo, vamos falar de um caso de mercado. Por exemplo, Sadia e Perdigão, né? BR Foods, que surgiu de uma fusão entre essas duas empresas. Crédito tributário devido pela Sadia e o crédito tributário devido pela Perdigão, hoje quem responde por sucessão é a BR Foods. Eu fusionei duas empresas, elas tinham lá dívidas tributárias. Não existe mais Sadia, não existe mais Perdigão. As marcas, obviamente, sim, mas eu estou dizendo, não existe a empresa Sadia e a empresa Perdigão. Quem responde pelo crédito tributário devido pela Sadia e pela Perdigão, hoje em dia, é a BR Foods, que é uma empresa que surgiu da fusão dessas outras duas empresas. Da mesma forma, em situações de incorporação, né, de empresas. Quando se compra uma empresa e incorpora, a gente tem aí diversos exemplos de fusões e aquisições que podem ser indicadas no mercado. Então, toda incorporação é também seguida de uma responsabilidade tributária direta da pessoa jurídica que incorpora, da pessoa jurídica resultante de uma fusão ou da pessoa jurídica resultante de uma transformação. Algum comentário, gente, até agora? Professor, Sim. tem como pedir algum tipo de, como seria algum tipo de dedução desse valor de crédito para tributário? É possível algum tipo de transação recorrer, tipo, é muito absurdo o valor que é pago, quero reerguer por exemplo, o exemplo que você deu, ou não, você tem que pagar integralmente o valor, ou não estou nem aí, tá aí o tributo, tem que pagar. Você diz no caso de sucessão por incorporação, fusão? Isso, Não tem jeito. Assim, como você também sucede na obrigação tributária, você também sucede na possibilidade de questionar o tributo devido. Você não perde essa possibilidade, tá? Se você acha ilegal, inconstitucional, cobrança abusiva, etc., ao incorporar a empresa ou fundir e surgir uma nova empresa, essa nova empresa ou a incorporadora poderá sim discutir o crédito tributário nas esferas administrativas, judiciais, etc. Mas encerrada a discussão, considerado devido o tributo, você não tem o que fazer, você vai ter que arcar com esse tributo da empresa incorporada. Mas assim, o que acontece nessas operações de fusões ou aquisições é o que a gente chama de due diligence, né? Uma empresa que está interessada em comprar outra, ela não vai comprar de porteira fechada sem olhar o que está acontecendo. Normalmente há uma negociação prévia, há uma abordagem, né? A empresa interessada em comprar, ela chega para a empresa que ela tem interesse de comprar, fala, olha, tem interesse de te comprar, você está disposto a ser vendida? A outra empresa fala, tô disposto, os acionistas vão falar, beleza,
eu vendo, não tem problema. Dependendo do preço, pode me comprar. A empresa compradora, ela vai fazer a due diligence na empresa vendedora. Ela vai chegar, vai analisar as demonstrações financeiras, vai pedir todas as demonstrações financeiras completas, né? Fluxo de caixa, balanço, DRE, vai contratar uma auditoria para fazer isso, para fazer uma análise de due diligence. Normalmente as Big Four fazem auditorias de fusões e aquisições. Não é o serviço de auditoria das demonstrações financeiras para fins de publicação. É auditoria específica para fusões e aquisições. Então vai lá, Big Four, faz uma análise de tudo, etc. e tal. Não só as Big Four, mas escritórios de advocacia, tem muita gente que faz due diligence. Verifica os passivos, né? Verifica todas as cobranças tributárias, cobranças cíveis, trabalhistas, ambientais, penais, etc. E vai fazer um relatório, vai analisar, olha, essa empresa que eu quero comprar, ela tem isso aqui de passivo, isso aqui de discussão judicial, isso aqui de discussão administrativa, isso aqui de risco, e etc e tal. Ela vai fazer uma análise de risco, ela não é boba. E ela vai, obviamente, nessa due diligence, identificar quais são os débitos tributários relacionados. E ela vai fazer uma análise desses débitos tributários. Ela fala, ó, isso aqui, se a gente discutir, a gente ganha, isso aqui é perdido, isso aqui, enfim. Então, ninguém compra de olho fechado, tá, Nicole? Toda empresa compradora, ela vai fazer um pente fino para ver o montante de risco. E outra coisa também importante ser mencionada, que é muito comum em operações de fusões e aquisições, é que você cria um que a gente chama de escrow account, né? O que é o escrow account? Ainda que eu faça due diligence, verifique todos os passivos, identifique todo o risco mencionado na operação societária, eu ainda reservo parte do preço a ser pago pela aquisição para contingências futuras que podem surgir. Então, por exemplo, eu vou lá, chego na empresa e falo, ó, beleza, você tem tanto de passivo, eu pago 100 milhões de reais para adquirir a sua empresa. Cara, beleza, esse preço eu vendo. Mas desses 100 milhões, eu vou reservar 40 milhões, vou depositar numa conta para futuras contingências, que podem vir, que eu não sei de onde vem. Por exemplo, você tem esses passivos tributários, passivos trabalhistas, e eu vou usar o dinheiro contingenciado para pagar esses passivos que são seus. O vendedor aceita, normalmente é comum esse escrow account, né? Ou conta de garantia. Você faz a conta de garantia, deposita o dinheiro, se os passivos forem acontecendo, se as contingências forem sendo exigidas e eu tenho que pagar, como sucessor, eu pago e desconto do escrow account. Informo o vendedor, fala, olha, lembra aquele passivo tributário lá de não sei quantos milhões? Então, a gente discutiu administrativamente, discutiu judicialmente, perdemos, agora temos que pagar. Vou descontar da escrow. O vendedor, beleza. Inclusive nessas negociações, para fim de defesa das contingências administrativas e judiciais, o vendedor continua sendo responsável pela contratação da defesa, porque o vendedor ele tem interesse que caia essa cobrança para liberar o dinheiro da escrow, né? Então ele contrata um advogado muito bom para o advogado ir lá e ganhar as ações, porque para o vendedor é ótimo. O vendedor liberou o passivo, não vai ter que pagar judicialmente. Vamos imaginar que o juiz fale, realmente, essa cobrança é abusiva, ilegal, inconstitucional. Significa que o comprador tem que liberar o dinheiro da escrow para o vendedor, da conta de garantia. Então, assim, a gente tem a responsabilidade tributária por sucessão, mas ninguém é bobo nessa história, tá, Nicole? Todo mundo sabe o serviço que tem que fazer. Tem que fazer due diligence, tem que fazer auditoria, tem que mensurar os passivos, tem que mensurar as contingências futuras, tem que mensurar os riscos nos quais você está entrando e se esses riscos você consegue assumir ou não.
Isso é muito importante, porque existem riscos que você, às vezes, não vale a pena você assumir. Às vezes o cara tem não passivo economicamente mensurável, mas que possa ter um impacto em termos de marca muito elevado, como questões criminais, etc. e tal. Então, é importante mencionar que nas operações de fusões e aquisições, ninguém é bobo e todo mundo sabe dessa sucessão tributária e isso acaba sendo resolvido em termos de preço. Risco sempre é tomado, todo mundo toma risco todo dia, desde que o preço seja condizente para a tomada do risco. Se o preço for condizente, as pessoas, os preços e os ganhos, né, forem condizentes, as pessoas tomam esse risco. Esse dispositivo legal ele já existe desde 1966, então não é nenhuma novidade em termos de arrecadação tributária. E em termos de responsabilização tributária também. Por nada, Nicole, por nada. Bom, pessoal, atingimos aí o horário. Por hoje é só, pessoal. Daremos continuidade na questão da responsabilidade tributária. Na próxima aula, a gente conversa mais sobre esse assunto.